A Ucrânia ataca o complexo militar russo. Drones atingiram a maior fábrica de energia, produtora de baterias para drones e mísseis. As forças de defesa pararam os ataques russos. A tentativa de romper a defesa pelo gasoduto na direção de Kharkiv fracassou. O inimigo sofreu grandes perdas. O Kremlin está procurando culpados. A posição de Belousov no Ministério da Defesa ficou abalada. Putin está desapontado. A guerra vai continuar, não haverá paz. A mídia ocidental alerta. Putin está determinado a destruir a Ucrânia. Zelensky está pronto para a defesa. Trump não acredita que haverá um ataque à residência de Putin na Casa Branca. Eles falam sobre ameaças de... A estreita colaboração e as relações diplomáticas entre a China e a Rússia, duas potências globais importantes. Na fábrica, são produzidos acumuladores e baterias para vários tipos de armamento russo, em especial para drones e mísseis. De acordo. Como Estado-maior, a fábrica produz baterias e acumuladores para módulos universais, planejamento e correção. É um desenvolvimento russo que transforma bombas aéreas convencionais de queda livre em bombas planadoras com maior precisão e alcance. Além disso, a empresa produz baterias e acumuladores para os complexos operacionais táticos de mísseis Iskander-M. Mísseis de cruzeiro baseados no mar, K-35U, e módulos de energia para complexos especializados. Como vocês devem ter percebido, o algodão floresce por lá, não é a primeira vez. Vendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva também nos comentários deste episódio de qual país você está nos assistindo e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Eu sempre leio seus comentários com muito prazer. Enquanto isso, seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante. Na região de Kharkiv, as forças de defesa frustraram de forma épica a tentativa dos russos de avançar pelo gasoduto Soyuz. Na direção de Kupiansk, a 77ª Brigada Aeromóvel Independente de Pridniprovska, do 7º Corpo de Tropas Aerotransportadas, detectou o inimigo a tempo. Como resultado, os planos do inimigo foram frustrados e pelo menos 40 ocupantes foram eliminados. Além disso, a propaganda russa tentou ridicularizar os ataques ucranianos ao hospital de Kupiansk, dizendo que teriam atingido os próprios soldados, mas esse fake foi desmentido pelos próprios russos. Os correspondentes militares russos. Na verdade, o hospital servia como ponto de apoio dos russos, mas depois do ataque das forças de defesa, os soldados deles já não estão mais lá. Para saber mais sobre o que está acontecendo agora na linha de frente, confira nosso boletim militar. Kupiansk está praticamente reconquistado. Na cidade, restaram vivos menos de 100 ocupantes. E as Forças Armadas da Ucrânia vão neutralizá-los nos próximos dias, garante o porta-voz do Grupo de Forças Conjuntas, Viktor Tregubov. Segundo ele, a operação de limpeza em Kupiansk está chegando ao fim. Os russos, em sua maioria, estão escondidos em porões, nas partes central e noroeste da cidade, de onde nossos defensores os expulsam de forma eficaz e impressionante. A esmagadora maioria, aliás, uma parte categoricamente grande da cidade está sob controle das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, em alguns lugares onde ainda não há controle, de acordo com relatos bastante confirmados, as forças russas estão cercadas. Por isso, há uma grande chance de que sejam destruídas, capturadas ou eliminadas. É isso que está acontecendo, de fato, no terreno. A situação dos ocupantes na direção de Kharkiv está tão lamentável que até mesmo os mais ferrenhos apoiadores do Kremlin não conseguem mais esconder o fracasso do exército russo. Nem mesmo os mais fanáticos etnik do Kremlin conseguem ficar em silêncio. Os blogueiros militares russos estão gritando feito grávidas. Bora, não se deve falar assim. Não, claro, eles não estão gritando. Porcos prenhas, na verdade, nem ligam, só gritam mesmo. Só gritam mesmo. E porcos prenhas nem ficam gritar. E os nossos, digamos assim, grasnam como corvos dizendo que tá tudo perdido. E tudo isso enquanto Putin pessoalmente deu aos comandantes russos a tarefa de tomar Kupiansk até fevereiro. Tudo se baseia em uma única tese: na agressividade da Rússia. Os ocupantes também não perdem a esperança de tomar de assalto o tão sofrido Pokrovsk. Apesar dos constantes ataques locais, as unidades ucranianas ainda mantêm o controle da parte norte da cidade.
E o que é ainda mais importante, conseguem conter o inimigo nos acessos a Mirnogrado. Eles têm a missão de capturar Pokrovsk e Mirnonaga. Eles vão tentar cumprir essa missão. E para isso, eles vão tentar usar diferentes táticas que, na opinião deles, podem trazer sucesso. Agora eles usam uma, na semana que vem será outra, daqui a 2 semanas talvez inventem mais alguma coisa. Mas enquanto essa missão existir, infelizmente eles vão tentar fazer de tudo e usar a força humana como recurso. Essa é a regra usual de ação deles. Por causa disso, a situação logística ainda continua complicada. No entanto, o comando ucraniano está tomando todas as medidas necessárias para expandir os corredores de transporte em direção a Mirnogrado, a fim de reforçar as possibilidades de abastecimento e apoio às nossas unidades. Ao mesmo tempo, em Mirnogrado, explicam os militares, as unidades ucranianas mantêm firmemente as linhas defensivas e destroem o inimigo nas aproximações da cidade. Como prova, nossos pilotos de drones publicam mais uma série de tentativas fracassadas, de assalto às nossas cruzeçais. Como resultado, os ocupantes perderam quase todos os seus soldados de assalto. Só imagina! Em 2 anos, as tropas russas perderam na região de Pokrovsk, apenas em blindados e tanques. O equivalente, no mínimo, a 5 divisões. O Instituto para o Estudo da Guerra apresenta dados chocantes. Segundo seus cálculos, o Kremlin queimou mais de 1.000 veículos blindados e mais de 500 tanques perto de Pokrovsk. Desde então, as tropas russas mudaram sua tática, abandonando os assaltos mecanizados. Um favor de grandes operações de infantaria para infiltração, provavelmente para preservar o equipamento, que tem baixa sobrevivência contra drones ucranianos. Essa mudança permitiu que as tropas russas continuassem o avanço literalmente a pé e com grandes perdas. Como resultado, só desde outubro do ano passado, os russos perderam até 25.000 soldados, durante a captura de cerca de 30 km² na área de Pokrovsk. No total, 2 chegadas diretas. A quadra que tá em chamas. A quadra que tá em chamas. A quadra que tá em chamas. Insetos. Carro. 200. 6, 7 e agora 8. 1, 2. 9. E agora 10. E assim terminam todas as tentativas do inimigo de romper as defesas ucranianas. Somente os agentes das Forças Especiais Alfa do Serviço de Segurança da Ucrânia. Só nas últimas 2 semanas, com drones de ataque, destruíram pelo menos 7 tanques inimigos, 45 veículos blindados e 13 sistemas de artilharia e lançadores múltiplos de foguetes. E ainda, os pilotos do SBU destruíram 3 sistemas de defesa antiaérea russos, 2 sistemas de guerra eletrônica, 255 veículos automotores e mais de 1.000 posições e fortificações dos ocupantes. E, como cereja do bolo, 5 depósitos de munição e 2 depósitos de combustíveis e lubrificantes do exército russo. Mesmo que a propaganda russa ativamente esconda a real situação na linha de frente e cuidadosamente oculte as perdas entre os ocupantes, essa informação, ainda que com atraso, acaba chegando aos contratados russos pelo boca a boca. Ninguém sabe o que esperar, o que vem pela frente, mas oficialmente estamos indo para a zona de operações conjuntas para repor as perdas. Pelo que eu entendo, as perdas são muito grandes. Por isso, mandam todo mundo para lá. Ninguém é poupado. Esses borisques azados. A gente tem aqui. Tem um cara só com pistolas. Mas o moral e o estado físico dos generais russos. O soldado não é motivo de preocupação. Na busca por mais relatórios falsos para Putin, o comando está pronto para enviar centenas de milhares de soldados ao campo de batalha, sem obter qualquer resultado em troca, apenas para evitar irritar a bunker. Com guerras. Ou deficientes. Ou com os pés primeiro. Nunca me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles seguram a linha de frente e enfrentam uma horda enorme que os supera em número.
Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia e, se não puderem ajudar financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. E agora, a história de como o exército russo se livra dos soldados feridos, mandando-os para ataques de assalto. Leve sua mão, por favor. Aqui. Eles estão nos trazendo, sim. Você está ouvindo? E eu rio. O coração do ator precisava disso. E se lhe parece que o fundo do poço já foi rompido, espere, porque, como se costuma dizer, vem aí uma batida de baixo. Amigo, me dá isso. Pode sim. Disseram que seria uma aeronave de assalto com metralhadora. Eu tô simplesmente sem palavras. Século XXI, mas aparentemente o Ministério da Defesa russo não tem conhecimento disso. A obediência desses soldados imperiais é particularmente surpreendente. Jogos nos bastidores. O Kremlin está ganhando força e, segundo fontes, a posição de Andrei Belousov no Ministério da Defesa está seriamente ameaçada. Putin estaria supostamente decepcionado com o ritmo de implementação do Plano Rápido e a completa libertação da DNR, que era esperada para 2025, ainda não aconteceu. Enquanto isso, Sergei Shoigu já não esconde suas ambições e está pronto para apresentar sua própria estratégia de libertação rápida. É claro que ele não se opõe a voltar ao cargo inferior. Quem vai superar quem nessa disputa pela cadeira ministerial? Vamos analisar isso no nosso material. Belousov está de faída. Correm boatos de que Putin quer substituir o ministro da Defesa. Andrei Romich, você gostaria de acrescentar algo? Não, tá tudo indo conforme planejado. Muito dinâmico. Eu diria que até superamos o ritmo inicialmente planejado. Aliás, conseguimos isso em dezembro. A taxa mais alta de todo o ano. A questão principal é que Bunker 9 não está satisfeito com a lentidão de Andrei Belousov em tomar a região de Donetsk. De acordo com várias fontes nossas no Kremlin, Vladimir Putin está insatisfeito com o fato de Andrei Belousov não poder prometer a liberação total da DNR ainda este ano. Andrei Removich deixa Vladimir Vladimirovich frustrado ao dizer que dificilmente vamos liberar a DNR antes de fevereiro ou março de 2027. Ainda não há nenhuma decisão sobre o ministro da Defesa, mas recomendaríamos que Belousov começasse a refletir sobre isso. Sobre uma maior eficiência no trabalho. Foi o que nos disse uma fonte no Kremlin próxima ao presidente. Putin está insatisfeito com Belousov já faz alguns meses. Um dos pregos no caixão da carreira ministerial de Belousov foi o fracasso da operação em Kupiansk. O agrupamento de tropas oeste ocupou a cidade estrategicamente importante de Kupiansk, que o inimigo tenta, sem sucesso, reconquistar. A unidade do agrupamento oeste libertou a cidade de Kupiansk. Ou seja, pronto, terminamos completamente. Com certeza, a cidade está sob nosso controle. A cidade controlada pelas Forças Armadas da Ucrânia. Mentiram para Putin. A Rússia estava avançando. Consequentemente, tudo isso cria uma imagem distorcida do que realmente está acontecendo. E Putin, que se gabava diante do Trump, por exemplo, dos sucessos militares, dizendo que estávamos avançando, acontece que, na verdade, esses sucessos não existem. Claro, como dizem, todo problema tem nome e sobrenome neste caso. Cada derrota tem seu próprio pai. Putin não quer assumir essa responsabilidade, mas é mais fácil transferi-la para Belousov. Por causa da armadilha em Kupiansk, Belousov tentou se redimir diante de Putin e começou a falar sobre os problemas naquela direção. Na verdade, isso não ajudou, mas o terror planejado contra a Ucrânia salvou Belousov. Vladimir Vladimirovich rejeitou categoricamente a informação de que Kupiansk não era nosso. Ele recebia informações sobre sucessos de Gerasimov e fazia declarações importantes sobre a cidade libertada. No relatório do ministro da Defesa, o presidente viu uma tentativa de desinformá-lo com um objetivo obscuro. Para ser sincero, ele ficou muito irritado e queria demitir Belousov imediatamente, contou nossa fonte no Kremlin, que está a par da situação. Segundo ele, Belousov só manteve seu cargo graças ao ataque a Kiev, que foi realizado no sábado. Vladimir Vladimirovich decidiu dar uma chance ao ministro, que mostra ao mundo todo o poder das armas russas e desfere golpes importantes contra a capital do regime de Kiev. De certa forma, pode-se dizer que Belousov teve sorte. Mas não se passou nenhuma semana e já voltaram a falar sobre a possível demissão de Belousov. Os argumentos a favor de sua substituição podem ser os mais simples. Belousov não é militar, não entende nada disso, só sabe contar dinheiro. Mas guerra é um buraco enorme, precisa de muito dinheiro.
Então, para que precisamos do Belousov, digamos assim? O objetivo era, quando trocaram, dar uma sacudida na nossa estrutura, dar um novo impulso. Mas, como vemos, não houve impulso nenhum. E eu acho que a saída do Belousov é tecnicamente possível, para que o próprio Putin não assuma a responsabilidade por esses fracassos. Canais próximos ao Kremlin escrevem que, enquanto preparam a saída do Belousov, um velho criador de renas está comemorando. Quero agradecer a Sergei Kashgedovich Shoigu por tudo o que ele fez ao longo dos anos anteriores na construção das Forças Armadas, por dar a elas uma nova aparência. O ex-ministro da Defesa da Arábia, atual secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, já está preparando um plano para voltar ao cargo de ministro. Os rumores sobre o descontentamento de Vladimir Vladimirovich chegaram até Sergei Shoigu. Ele, apesar de algumas tentativas fracassadas, não perdeu a esperança de voltar ao cargo de ministro da Defesa. Sergei Kujugetovich está preparando seu plano para a rápida libertação da DNR. Já houve um plano assim no verão, mas Putin não o levou a sério. E, literalmente, algumas semanas ele vai apresentá-lo ao presidente. Sergei Kujugetovich tem o prazer de oferecer sua experiência militar nestes tempos difíceis. Não se esqueçam de que, sob o ministro Shoigu, começou a operação militar especial e foi realizada uma mobilização bem-sucedida. E muita coisa aconteceu. Acho que o presidente vai tirar suas conclusões sobre quem mais merece ocupar o cargo de ministro da Defesa. No entanto, mesmo essa cortesia e o esforço de Shoigu para voltar ao Ministério da Defesa dificilmente vão ajudar. Afinal, se Shoigu fosse tão habilidoso assim, ele nem teria saído do ministério. A gente pode querer qualquer coisa, mas, como entendemos, Shoigu perdeu a confiança de Putin. Isso é o principal, no fim das contas. E não é à toa que todos os seus aliados mais próximos, o círculo íntimo, alguns foram presos, outros supostamente se suicidaram. Se mataram, pularam da janela, se jogaram. Portanto, não há confiança nele. Além disso, ele perdeu sua autoridade no exército. E sem autoridade, como você sabe, não há muito o que fazer por lá. Quanto a Belousov, tudo está claro em relação ao seu futuro profissional. Ele deixará o Ministério da Defesa. E ele não parece se importar muito. Afinal, ele chefiou o Ministério da Defesa a contragosto. Tem muitos cargos, bastante sinecuras. Podem mandá-la para o Conselho da Federação, por exemplo. Lá tem a Valentina Matvienko, uma senhora já, ela já passou dos 75. Podem colocar ela no castelo. Podem colocá-lo como vice dela, para que daqui a um ano ele a substitua. Ou seja, podem mandá-lo para a Duma Estatal, por exemplo. Mas também podem mandá-lo para o mesmo Conselho de Segurança. Afinal, acharam um lugar para o Medrés? Inventaram o cargo de vice-presidente do Conselho de Segurança. E para o Belousov vão inventar alguma para caber. Pelo que entendi, o Belousov não queria muito ir para o Ministério da Defesa, na verdade. Ele é mais alguém do meio científico, acadêmico, digamos assim. Acabou sendo puxado para lá. E essa área não tem nada a ver com ele. E provavelmente ele tinha plena consciência de que todos os problemas iam cair nas costas dele. O futuro da liderança do Ministério da Defesa vai depender do chefe do Estado-Maior da Rússia, Valery Gerasimov. Segundo especialistas e analistas, ele é praticamente o único militar em quem Putin confia. Sim, sobre Kupiansk ele também mentiu, mas pelo menos o cachorro é fiel. Valery Alexeyevich, o relatório foi aceito. Obrigado. Situação na linha de contato. É claro? Portanto, será Gerasimov quem apresentará a Putin os candidatos para o cargo de novo ministro da Defesa. Em vez disso, poderia ser uma pessoa muito próxima e de confiança de Putin. Talvez algum assessor direto e influente dele. Ou alguém que será recomendado condicionalmente, com certas ressalvas e expectativas. Pelo próprio Gerasimov. Gerasimov é o militar em quem Putin mais confia, porque ele não apoiou a rebelião de Prigozhin. Sabemos que Popov e outros generais tiveram contato com o Prigozhin. Isso foi um golpe fortíssimo para Putin. Ele se sentiu vulnerável, como se o exército não tivesse do seu lado. Por isso, ele precisa de um apoio dentro do exército. Um apoio específico. Ele acha que, na verdade, Gerasimov é um bom militar. Quem será o próximo ministro? Por enquanto, não tá claro. Mas dá pra dizer com certeza que Shoigu não vai desistir de tentar se manter próximo do poder. Desde o momento em que Kirill Budanov foi nomeado chefe do gabinete do presidente, a mídia ocidental, uma após a outra, tem noticiado que o tenente-general no gabinete de Zelensky significa apenas uma coisa. A Ucrânia está se preparando para reforçar a defesa.
Claro, as negociações de paz não estão sendo descartadas, mas é preciso partir da realidade. É sobre isso que fala Volodymyr Zelensky. Na véspera, o presidente declarou que a Ucrânia tem 2 cenários possíveis para o desenvolvimento dos acontecimentos. A Ucrânia vai se preparar para ambos os cenários de desenvolvimento futuro dos acontecimentos. Diplomacia, que estamos promovendo, ou uma defesa ativa contínua, caso a pressão dos parceiros sobre a Rússia não seja suficiente. A Ucrânia busca a paz, mas não vai entregar sua força a ninguém. E você? O que acha? Qual dos cenários é mais realista? Eu acho que é decisa. E você compartilha nos comentários. É desejável concluir o chamado SVO nos próximos meses, caso contrário, a Rússia não sobreviverá e haverá uma grave crise. Na verdade, o canal do Telegram Kremlin Snuffbox está compartilhando informações privilegiadas de que Putin foi avisado de que a Rússia não conseguiria resistir por mais alguns anos. Savol. Uma fonte do Kremlin afirma que, após ouvir a previsão, Putin ordenou o desenvolvimento de um plano para uma guerra vitoriosa. Pelo menos 5 anos, mas o ideal seria entre 7 e 10 anos. Dentro de um mês, economistas, representantes do Banco Central, militares e de todos os ministérios e departamentos terão que apresentar suas propostas sobre o assunto. Com base nessas propostas, será elaborado um plano para uma guerra bem-sucedida e vitoriosa nas atuais condições, que não são das mais fáceis. Também se sabe que a segurança da informação deve ser um ponto separado desse plano. Putin aguarda propostas sobre o quão rigorosas devem ser as restrições na internet, que precisarão ser implementadas ainda este ano. A Coreia do Norte realizou um exercício de lançamento de mísseis hipersônicos e lançou um míssil balístico em direção ao mar do Japão. Segundo o Ministério da Defesa do Japão, esses foram os primeiros lançamentos de mísseis pela Coreia do Norte em 2026. De acordo com avaliações preliminares, ambos os mísseis caíram fora da zona econômica exclusiva do Japão, no Mar do Japão. Atualmente, especialistas do Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos estão analisando os detalhes dos lançamentos. Ao mesmo tempo, o portal de análise militar Defense Express informa que, neste ano, a Coreia do Norte planeja aumentar significativamente o ritmo de produção de sistemas de mísseis antitanque. Em primeiro lugar, como apontam os analistas, isso está sendo feito no contexto da rearmamento do próprio exército norte-coreano. Mas, ao mesmo tempo, existem suposições fundamentadas de que esses sistemas antitanque podem ser exportados para a Rússia. A guerra não vai terminar na linha de frente, e nem mesmo na Ucrânia. Diante das notícias sobre a aproximação e assinatura de um acordo de paz, o Independent sugere que os esforços pacíficos não trarão o resultado desejado. E o cessar-fogo na linha de frente na Ucrânia, nas condições atuais, representará uma ameaça séria, não só para a Ucrânia, mas para toda a Europa. Analistas alertam que até mesmo uma pausa temporária nos combates pode ser uma oportunidade para o Kremlin se reagrupar e preparar um novo ataque, como já aconteceu na Geórgia e na Síria. Além disso, qualquer redução na intensidade dos combates corre o risco de criar na Europa uma ilusão de segurança e adiar a necessária rearmamentação. Tudo isso, segundo os analistas, é uma ilusão muito perigosa de paz, porque a única coisa que a Rússia realmente quer é a destruição da Ucrânia. E você, o que acha? As negociações de paz vão trazer algum resultado? O resultado desejado. Se quer paz, prepare-se para a guerra. Ou como a Europa reage às ameaças vindas da Rússia. Galera, pelo visto, a Holanda está se preparando para a guerra. Recebemos uma carta, aquela mesma que explica o que fazer em situações de emergência. É um livrinho, assim, tem um questionário, aqui tá escrito algo tipo, preencha tudo isso e discuta com a família. Decidam o que vão fazer, onde vão se encontrar em situações de emergência. Peguem essa maletinha. Aliás, na Suécia, em 2024, um folheto de 32 páginas com instruções sobre o que fazer em caso de guerra foi distribuído entre a população. A Lituânia divulgou orientações semelhantes, incluindo um kit de sobrevivência para 3 dias. E a Holanda enviou um folheto sobre preparação para emergências. O risco de uma emergência ou guerra aumenta nos Países Baixos. Portanto, as Forças Armadas holandesas recebem financiamento adicional para melhor se protegerem. Outros países estão tentando influenciar nosso país através da internet, espalhando notícias falsas. Eles também já estão coletando informações sobre nossas linhas de energia, conexões de internet e cabos externos para danificá-los. O que está acontecendo? Assim, do nada, o governo, eu não acho. Não mandaria isso para todo mundo, mas... Bem, para não alarmar as pessoas, digamos assim.
Não posso dizer que tô com medo, porque parece que já aconteceu e acontece tanta coisa neste mundo que não é que estamos prontos pra tudo, mas parece que estamos vivendo juntos nisso, em algum tipo de jogo maluco. O que é isso? O que é? Enquanto a Alemanha lança um novo modelo de recrutamento para o exército, a França anunciou um serviço voluntário remunerado de 10 meses para os jovens. E a Polônia está considerando a ideia de treinamento militar obrigatório para todos os homens. E você, o que acha? A ameaça da Rússia para a Europa é real? Não sabemos quanto tempo esse movimento de conscientização vai durar, mas Donald Trump parece ser contra ele. Weitzel, no dia anterior, o presidente do ZAR disse que não estava satisfeito com Putin. Além disso, Trump afirma não ter medo de Putin e, pior ainda, chega a ameaçá-lo. Ao comentar sobre a operação dos Estados Unidos na Venezuela e a deposição do presidente Maduro, Trump afirmou que esse destino aguarda todos os ditadores. Mas isso não é tudo. A Casa Branca está falando sobre a ameaça representada pela Rússia e pela China. Não precisamos do petróleo venezuelano. Há petróleo suficiente nos Estados Unidos. O que não permitiremos é que a indústria petrolífera da Venezuela seja controlada por inimigos dos Estados Unidos. Você precisa entender por que a China precisa do petróleo da Venezuela. Por que a Rússia precisa disso? Por que o Irã precisa disso? Eles nem sequer estão neste continente. Somos nós que vivemos aqui, e não vamos permitir que o hemisfério ocidental se torne uma base operacional para inimigos e rivais dos Estados Unidos. Mesmo sem as declarações de Trump, a operação na Venezuela foi recebida de forma dolorosa na Rússia, porque afinal é o aliado deles. O Kremlin reclamou por muito tempo, mas, como você pode imaginar, os americanos não estão nem aí para as lamúrias dos russos. Tampouco se importam que o secretário de Estado do ZUA, Marco Rubio, diz que eles não têm medo de uma escalada aberta do conflito com a Rússia. Não nos preocupa uma escalada do conflito com a Rússia por causa da Venezuela. Quero dizer, sempre esperamos que eles dessem apoio retórico ao regime, ao Maduro. Acho que eles já têm problemas demais na Ucrânia. E se o Lavrov estiver assistindo, Sergei, Feliz Natal. Bom, e aí veio o verdadeiro golpe no estômago do Putin. Trump declarou que não acredita no ataque da Ucrânia à residência de Putin. Eu não acredito que esse ataque aconteceu. Certo, então o Putin te disse naquela conversa que o ataque aconteceu. E você declarou isso e você acreditou no Putin. Houve uma certa crítica. Aconteceu algo que foi relativamente próximo, mas não tinha nada a ver com isso. Por que naquele momento você acreditou no Putin e depois fez aquela declaração sobre a presença da Ucrânia na Europa Oriental? Primeiro, naquele momento, ninguém sabia disso. Ou seja, eu ouvi falar disso pela primeira vez justamente naquela hora. Ele afirmou que sua casa havia sido atacada. Nesse momento, não acreditamos que isso realmente tenha acontecido. Os propagandistas russos se esforçaram tanto, editaram o vídeo tão bem. A análise feita por especialistas da URSS do conteúdo da memória dos controladores de navegação, dos dados e dos veículos aéreos não tripulados confirmou de forma absolutamente precisa que o alvo do ataque era o complexo de edifícios da residência do presidente da Federação Russa na região de Novorossiysk. Queremos entregar a vocês o controlador e a descrição desse controlador, feita por nossos especialistas. E no fim das contas, tudo foi em vão. O que você acha? Como vão se desenvolver as relações entre Trump e Putin? Uma operação relâmpago das forças especiais americanas na Venezuela. Como resultado, o ditador Nicolás Maduro foi deposto e preso. Como a operação especial venezuelana, em apenas 3 horas, como até mesmo os blogueiros russos já estão chamando, vai influenciar o equilíbrio de forças entre os parceiros da Ucrânia e os amigos de Putin. Na capital da Venezuela, Caracas, explosões poderosas estão sacudindo a cidade. Em breve, o presidente do ZEUA, Donald Trump, vai confirmar em suas redes sociais a operação em grande escala contra a Venezuela. Maduro foi detido. Foi um ataque a um forte militar fortificado no centro de Caracas, com o objetivo de responsabilizar o ditador criminoso Maduro. Nicolás Maduro foi mantido a bordo de um navio de guerra americano, e a própria operação especial foi realizada por uma unidade das Forças Terrestres dos Estados Unidos chamada Delta.
Essa unidade especial já foi acionada várias vezes ao longo de sua história para realizar missões no exterior. Trump declarou que foi uma operação brilhante. Os Delta e os Estados Unidos se prepararam cuidadosamente, chegando a construir uma réplica exata da casa de Maduro, onde a família foi detida. Maduro e sua esposa serão julgados nos Estados Unidos. Maduro é acusado de conspiração com o objetivo de narcoterrorismo. Conspiração para importar cocaína para os Estados Unidos. Também se trata de uma conspiração para usar armas contra os Estados Unidos. A tensão aumentou na América Latina. Lula da Silva, do Brasil, também faz declarações bastante contundentes. Mas entendendo que talvez na próxima vez não haja nenhuma operação especial, mas a pressão pode ser justamente sobre ele. Em algum lugar, de novo, já foram feitas declarações sobre o México pelo próprio Trump, como uma dica transparente. Antes da captura, Maduro publicou uma declaração na qual expôs seus motivos para o ataque americano. O único objetivo desse ataque é tomar os recursos estratégicos da Venezuela, incluindo petróleo e minerais. Defendendo seus próprios interesses, Trump apertou o cerco contra Putin. Em Moscou, isso foi recebido com uma grande e profunda preocupação, porque o presidente Trump mais uma vez demonstra que suas ações confiantes e decisivas, por exemplo, em relação ao Irã, agora, na verdade, se repetiram de uma forma ainda mais criativa e surpreendente, se quiser, em relação à situação da Venezuela. Agora, a Rússia enfrenta sérios problemas. A extração de petróleo da Venezuela pode passar para o controle dos Zhuá. A Venezuela era uma importante representante dos interesses, se quiser, dos países do sul global. E, antes de tudo, da China e da Federação Russa no continente. Os Estados Unidos vão controlar mais da metade das reservas mundiais de petróleo. E isso significa que o Kremlin vai enfrentar problemas enormes para preencher o orçamento, que já está sofrendo, devido às sanções. Maduro é um forte e declarado apoiador de Putin. E essa situação certamente afetará significativamente Putin, pois envolve diretamente a importante frota de petroleiros venezuelanos. Existe uma quantidade muito grande de petróleo russo, incluindo o petróleo venezuelano, que é processado em refinarias e depois vendido aos Estados Unidos da América. Na verdade, Putin ficará sem dinheiro. Continua. Guerra. Isso é, digamos, um golpe duplo. Tanto para o regime de Maduro, quanto para o mercado de petróleo, por assim dizer, ilegal e legítimo. E, novamente, para a Federação Russa, a fim de tornar Putin mais complacente no processo de negociação, mais construtivo na regulação da guerra russo-ucraniana. A captura do ditador Nicolás Maduro é um tapa político na cara de Putin, que apoiava o regime dele. 3 semanas atrás, Maduro declarou que Putin ligou para ele e prometeu apoio decisivo. A Rússia está até disposta a fornecer, ou emprestar, ou ajudar a Venezuela com bombardeiros estratégicos. Mas, como podemos ver, pelo que podemos concluir até agora, ou a Rússia, como sempre, enganou, prometeu e não cumpriu, como faz com absolutamente todo mundo, inclusive com o Trump, ou simplesmente não teve tempo, na verdade, de fazer isso. O apoio de seus 2 principais aliados, China e Rússia, antes parecia inabalável, mas na prática ninguém conseguiu intervir. Apenas convoca uma reunião de emergência na ONU. Putin agora não vai tomar medidas drásticas contra Trump porque está muito interessado no processo de negociação sobre a Ucrânia. Como podemos ver, ele tenta jogar em vários tabuleiros ao mesmo tempo. Aqui ele engana o Trump, ali dialoga com os países do sul global, e aqui com a China. Continua mantendo relações calorosas e segue entregando a ela sua soberania e recursos naturais. Matérias-primas. Mas agora realmente parece que Trump está tirando a Venezuela como uma carta, praticamente à mão, do baralho de Putin, Xi Jinping e outros líderes autoritários. Maduro ocupa o cargo de presidente da Venezuela há 13 anos. Anteriormente, os Estados Unidos, a União Europeia e vários outros países impuseram sanções pessoais e setoriais contra Maduro e seu círculo, acusando-o de violações dos direitos humanos, fraude eleitoral e governo autoritário. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia declarou que o regime de Maduro violou todos os princípios e que a Ucrânia continuará apoiando o direito dos venezuelanos a uma vida digna, respeito e liberdade.
A Ucrânia defende consistentemente o direito dos povos a uma vida livre, sem ditadura, opressão e violações dos direitos humanos. O regime de Maduro violou todos esses princípios em todos os aspectos. A Ucrânia, junto com dezenas de outros países em diferentes regiões do mundo, não reconheceu a legitimidade de Maduro após as eleições fraudadas e a violência contra os manifestantes. Defendemos o desenvolvimento futuro dos acontecimentos de acordo com os princípios do direito internacional e as prioridades da democracia, dos direitos humanos e dos interesses dos venezuelanos. Volodymyr Zelensky também se pronunciou sobre a captura de Maduro. Se é possível agir assim com ditadores, então os Essaú sabem o que fazer a seguir. Venezuelanos ao redor do mundo comemoram a queda do regime do ditador venezuelano. Donald Trump declarou que os Estados Unidos vão participar ativamente das próximas mudanças na Venezuela após a captura de Nicolás Maduro. Ele ressaltou que Washington não pode permitir que outra figura semelhante chegue ao poder. Vamos administrar o país até que possamos garantir uma transição de poder segura, adequada e sensata. Não queremos estar envolvidos para que outra pessoa intervenha e acabe na mesma situação. Vamos tornar o povo da Venezuela rico, independente, e eles serão seguros e protegidos. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder nenhum dos nossos próximos e importantes episódios. Até a próxima vez!